Agradeço a Deus por estar com a Irmandade e por onde tenho passado, congregado. E em nome da Irmandade da minha cidade, Pirassununga, e em nome da minha esposa que está conosco, eu levo e trago e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. São muitas obras que Deus tem feito e onde temos passado, o Senhor tem nos acompanhado com seus sinais, suas maravilhas e nos tem ajudado em tudo. Eu me lembro, irmãos, que numa das viagens que Deus preparou ali para o continente africano, nós deparamos, após um culto, ali no Congo Democrático, uma situação bastante difícil, onde ele era cooperador na época, hoje ele é ancião, me convidou para ir até a casa dele, para nós almoçarmos junto aquele domingo. Havia tido culto pela manhã. Eu fui para lá, irmãos, e juntou alguns irmãos ali, enquanto eles preparavam o alimento, e deparamos com um quadro muito difícil, qual ele chamou para ir fazer uma visita a uma família, a uns 800 metros da casa dele. E nós fomos para lá, irmãos. Encontramos ali uma família muito mal, todos eles tomado pela malária. O nosso irmão, a nossa irmã e um menininho, talvez com quase 2 para 3 anos. E encontrei aquela família muito mal. O irmão estava deitado com a criança no chão, a criança já meio que convulsionando, muita febre. A irmã sentada num banquinho nos recebeu. Irmãos, e eu olhei a situação daquela casa e o Senhor me trouxe aqui nesse país tão abençoado, onde nós temos grandes farturas, espiritual e material também. E vi aquele quadro daquela casa, irmãos, e não podia fazer nada. Ainda que tentasse, o lugar mais próximo dali era quilômetros, porque estava numa das regiões mais miseráveis do mundo. Irmãos, eu falei, Senhor, o que é que eu posso fazer por esta casa, Senhor? Olha a situação dos irmãos. O Senhor falou no meu coração, uma oração e o ósculo da caridade basta. Glória ao Senhor. Ajoelhamos, deixamos uma oração naquela casa. Ajoelhei, saudei o irmão com ósculo, a criança, a irmã, e fomos embora para a casa do cooperador. Assim que chegamos, irmãos, já veio um sobrinho dele correndo, pedindo por socorro, que o irmãozinho dele tinha sido picado por uma serpente muito perigosa que tem naquela região. Essa cobra, quando pica alguém, imediatamente o veneno corre no sangue. Irmãos, a pessoa perde a consciência, a língua ela vai crescendo, inchando, sai pela boca, os olhos esbugalham para fora e começa a sair sangue até pelos poros. Eles assustaram, se preocuparam e não tem o que fazer naquele lugar. Glória ao Senhor. Não tem pronto-socorro, não tem hospital, não tem convênio, não tem nada. Só a misericórdia de Deus. Corremos para lá, irmãos. Quando chegamos lá, a criança estava muito mal, rolava no chão com muita dor. Aleluia. E a irmã desesperada. O esposo não estava, tinha ido para a cidade procurar emprego. Irmãos, e só tinha uma coisa a fazer. Clamar pela misericórdia de Deus. Ela gritou, irmão, unge meu filho, ele vai morrer, ele não vai suportar. A língua dele já estava saindo pela boca, irmãos, os olhos já estavam vermelhos, e ele gemia e gritava de dor. Glória ao Senhor. Ajoelhamos, pediu a unção. Não tinha como ungir, não tinha azeite. Foi a seco pela fé. O servo de Deus ungiu a criança. Quando terminou a oração, ele já estava quietinho, em paz. Já estava deitado ainda, mas quietinho. Já não gritava de dor. Descemos para a casa do cooperador. Irmãos, não deu 15 minutos. O menino chegou lá pulando e gritando, completamente liberto. Glória a Jesus. Passou um pouquinho, chegou o casal com a criança da malária, completamente libertos também. Aleluia. E fomos orar para ir embora. Irmãos, e desde que eu cheguei naquele lugar, tinha um menino que ficava atrás de mim. Colocaram o nome dele de um brasileiro chamado Romário Brasil. Esse menino chama Romário Brasil. Irmãos, e esse menino sempre comigo. Onde eu ia, ele atrás de mim.
Ele falava, irmão, eu quero te pedir uma coisa. Então fala, o que você quer? Não, irmão, na hora certa eu te peço. Logo pensei, vai pedir um calçado, um instrumento, está estudando a música, alguma coisa assim. E sempre ele falava para mim, irmão, antes de eu ir embora eu tenho que pedir uma coisa por irmão. E quando fomos orar para despedir da irmandade que ele estava e dos irmãos, ele falou, irmão, agora eu vou te pedir o que eu quero. Veio aqui, ele tinha na época 12 para 13 anos, veio aqui uns irmãos do Brasil e Deus selou todos os meus amiguinhos com a promessa. Só eu que não. Glória a Jesus. Eu quero a promessa do Espírito Santo. É isso que eu ia pedir por irmão. Então nós fomos, ajoelhamos, ele estava com a mãe dele, saiu de perto da mãe, irmãos, e ficou próximo de nós. E ele começou a chorar, desesperadamente. E ele gritava, Senhor da glória, me sela com a promessa do Espírito Santo. Eu quero a promessa, eu preciso, Senhor. Aleluia. Lá ele fala francês. E lá vem ele de joelho, irmão, pulando. Eu abri o olho para ver, porque ele gritava, pedia. E eu abri o olho e fiquei vendo aquilo, irmão. Ele estava tão pedindo ao Senhor, ele chorava, as lágrimas dele misturavam com a terra, porque ele colocava as mãozinhas no chão batido de terra, levava no rosto, e o rosto dele estava tudo lambuzado de terra, misturado com as lágrimas, e vem ele pulando de frente para mim. Senhor, eu quero a promessa, me sela com a promessa, vem Senhor, eu quero, eu preciso. Eu estava aqui, o cooperador do meu lado, ele abraçou eu pela cintura, abraçou o cooperador, o servo de Deus pôs a mão na cabeça dele, Deus selou ele na hora, com a promessa do Espírito Santo. É assim como se abrisse uma champanhe, irmãos, uma linguagem que o rei não fala, o príncipe não fala, certamente só os anjos falam com Deus. Uma linguagem maravilhosa, irmãos, glória ao Senhor. Aí o menino se perdeu, irmãos, na virtude. Ele levantou, saiu abraçando o pai, a mãe, mais alguns que estavam ali, Deus selou mais 13 com a promessa do Espírito Santo. Estou aqui glorificando a Deus, porque o Senhor cuida do seu povo. Glória ao Senhor. São muitas obras, muitas maravilhas. Aqui nessa mesma região, tem ali está sendo formada ali, irmãos, uma grande orquestra. Aliás, a obra de Deus vem crescendo muito numa região chamada Bandudu. Depois os irmãos acompanham no relatório. Não havia obra de Deus ali, e o Senhor, por revelação, mandou o nosso irmão Giuseppe, que é ancião em Barcelona. Ele esteve lá por revelação, irmãos, e durante 13 dias ele esteve ali falando da graça do Filho de Deus. Deus preparou 15 batismos e o Senhor chamou muitas almas nesta graça. A obra de Deus vem crescendo ali maravilhosamente. Irmãos, e havia ali uma necessidade de um instrumento. Vários instrumentos estava precisando, mas em especial para um mocinho que estava bem avançado, já tinha estudado Bona. E Deus preparou que o ancião que atende ali veio para o Brasil, esteve em casa e congregou conosco numa quarta-feira. E temos na nossa cidade a viúva de um nosso irmão, a irmã Nena, esposa do saudoso irmão Edson, que foi nosso encarregado regional há muitos anos. E ele tinha um desejo de comprar um trompete Yamaha, e Deus preparou para ele. Ele tocou 2 ou 3 meses, ficou enfermo e Deus recolheu ele. A Manena guardou o instrumento em cima do guarda-roupa, ninguém nunca mais pegou no instrumento, e estava há muitos anos lá. E nesse culto, quando o irmão estava presidindo, Deus falou para ela, minha serva, pega o instrumento que era do teu esposo, manda eu pelo meu servo para a África que eu vou fazer uma obra. Irmãos, ela nos chamou, passamos na casa dela, pegamos o instrumento, estava todo emperrado. Eu vinha trazendo o irmão Alain aqui para São Paulo, e na estrada ele falou, irmão, conta a história do irmão que tocava esse instrumento, que o Senhor vai preparar de eu entregar lá para o moço, e eu quero contar a história do músico que tocava esse instrumento. Então contei toda a trajetória do irmão Edson, por irmão. E falei assim, irmão Alain, chega lá e fala para esse moço, que se ele for a metade de quem for o irmão Edson, ele vai ser um homem completo. Irmão Alain foi embora. Levamos aqui numa loja, desemperrou todo o instrumento, calibrou os pistos, levou embora. Irmãos, dias depois, o irmão Alain me liga, irmão, Deus fez uma obra com o instrumento. Conta aí, irmão Alain. Irmão, eu cheguei na casa do moço, ele estava sozinho, entreguei o instrumento para ele, contei a história do irmão Edson, ele se emocionou bastante, e fomos orar para agradecer a Deus pelo instrumento. Ajoelhou,
O menino, na simplicidade, colocou a mão no instrumento e disse: "Ô Senhor, tu levou o teu servo, mas dá para mim o dom que estava nele." Glória ao Senhor. Levantaram da oração, o irmão fez lá uma escala na mão mesmo, falou: "Ó, você vai pegar na embocadura no instrumento e vai fazendo só a escala, subindo e descendo a escala. Quando eu voltar, eu vou trazer um método para você. E todas as vezes que eu vier para a região, eu vou passando as aulas para você do método. Tá certo? Tá certo." O menino pegou o instrumento. Vamos treinar um pouquinho para você saber como pega o instrumento, como é as notas. E o menino pegou o instrumento e começou a fazer a escala. Subir, descer, subir, descer. Olha o que está acontecendo. Abriu um hinário, falou: "Toca um hino." O menino tocou um, tocou dois, tocou 3 hinos, está tocando até hoje. Glória ao Senhor. É o nosso instrutor lá na região. Estamos aqui glorificando a Deus por essas grandes maravilhas que o Senhor opera no meio do seu povo. Glória ao Senhor. Rapidamente, é uma obra que Deus fez e o Senhor me visita muito quando eu lembro desse feito do Senhor. Eu fiz uma viagem a trabalho para a região, ali para o Oriente Médio, irmãos, e saí daqui com uma responsabilidade de procurar uns irmãos, um casal de irmãos, que eles haviam se batizado na Rússia, eles moram no Irã, e são os únicos crentes que tem naquele país. Lá é proibido falar no Senhor Jesus. Eles haviam se convertidos, e a única vez que eles congregaram foi no batismo. Nunca mais haviam congregado, nunca mais tinha estado com ninguém. E os irmãos então me pediram para eu localizar ele em Teherã, num hotel, aonde ele trabalhava. Irmãos, e compromisso de trabalho, enfim, mas eu fui até o hotel procurar esse nosso irmão, numa cidade, na capital, em Teherã, e soube que ele tinha mudado já para a divisa do Iraque, numa cidade chamada Bandar Abbas. Irmãos, e Deus preparou, enfim, tomou uns caminhos. Eu fui atrás desse irmão em Bandar Abbas. E quando chegamos lá, irmãos, com muito cuidado, estrangeiro lá é vigiado o tempo todo. E por qualquer coisa, você pode ser preso, pode ser levado à praça pública em chibatadas, pode ser condenado à morte. Irmãos, e com todo cuidado e guia de Deus, localizei o nosso irmão na rua vendendo tapete. Conversamos rapidamente, combinamos um lugar seguro para encontrarmos à noite. Irmãos, e o Senhor tomou os caminhos e fomos para fora da cidade. Uma montanha, aonde nós pudéssemos conversar um pouco, e fazia muito frio, porque de dia um calor tremendo, à noite a temperatura cai muito, e estava fazendo muito frio. E ele foi com a esposa, nossa irmã, e uma menina, a Radija, uma menininha de 5 para 6 anos de idade. Glória ao Senhor. E ali nós cantamos hinos, o Senhor nos visitou, Deus mandou a palavra, congregamos ali. Irmãos, e quando vínhamos descendo, ele falou: "Irmão, sabe Deus, quando é que eu vou encontrar alguém para nós alegrarmos novamente? Estou aqui só eu e minha esposa, minha filhinha, não podemos congregar, não podemos fazer nada. Mas quando eu me batizei, os irmãos disseram para nós orarmos todos os dias e buscar a consolação do céu, e buscar que Deus nos selasse com a promessa do Espírito Santo para confortar as nossas almas." Ele vinha contando. Ele dizia: "Irmãos, e num dia nós estávamos muito tristes, e nós fomos orar, e Deus selou a Radija com a promessa do Espírito Santo." Ele vinha contando para mim, irmãos, e a Radija acordou nos braços dele. Eu vi aquela menina tão bonita, irmão, uma menina tão linda, olhos azuis, loirinha dos olhos azuis. Irmãos, eu olhei dentro dos olhos daquela menina, e eu lembrei da nossa mocidade, das crianças. Falei: Senhor da glória, está aqui uma menina que não tem um auxiliar de jovens, não tem um cooperador de jovens. Está aqui, Senhor, nesse lugar, já selada com a promessa do Espírito Santo. Isso é maravilhoso de se ver. Eu falava com o Senhor. E daqui a pouco a Radija começou a manifestar em língua. Nós descendo a montanha, e ela começou a manifestar em língua, a manifestar. O Senhor me tomou também, e como se eu conversasse com a Radija, ela respondesse. Irmãos, e daqui a pouco Deus tomou a Radija em português. Glória ao Senhor. Ela recitou o Salmo 1 inteirinho, glória ao nome do Senhor.
com vírgula e sotaque português. Glória ao nome do Senhor. Isso foi uma obra que me marcou muitíssimamente, irmãos. Aqui nós vemos alguém manifestar em inglês, italiano, francês, e lá eu ouvi a Radija manifestar português, no nosso idioma. E aquilo me confortou muito. E nas horas das minhas angústias e aflições, eu lembro da Radija, o Senhor me conforta também. Agradeço a Deus por esse tão lá servindo a Deus. E esperamos um breve retorno e Deus preparar de estarmos com Ele, se assim Ele permitir. Assim eu agradeço a Deus por tudo, por essas maravilhas, por estar com vocês nesta noite, onde eu me alegro muito. E em tudo eu glorifico a Deus. Por tudo Deus seja louvado.